Estradas desertas têm um jeito próprio de prender segredos, como cicatrizes que o tempo nunca apaga. Para Lucas, Mariana, André e Carla, aquela noite seria apenas mais uma aventura. Um atalho não marcado no mapa, promessas de chegar mais rápido ao destino. A ideia parecia boa, até que a estrada se revelou infinita. O carro seguia em frente, mas a paisagem permanecia a mesma. Árvores altas e sombrias pareciam se fechar cada vez mais, como se tentassem engoli-los. Dentro do carro, as piadas se tornaram silêncio. Lucas, ao volante, ajustava o GPS, sem sucesso. Sem sinal, murmurou, com a mandíbula tensa. Mariana, no banco do passageiro, cruzou os braços, o incômodo crescendo em seu peito. Devíamos ter ficado na rodovia, resmungou, olhando pela janela. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente, e além disso, escuridão. De repente, uma sombra atravessou a estrada. Lucas pisou no freio com força. O carro derrapou, e todos gritaram. Quando pararam, o silêncio foi ensurdecedor. O coração de Lucas batia como um tambor em seus ouvidos. "O que foi isso?" sussurrou Carla, a voz trêmula. Ninguém soube responder. Não havia nada ali. Ou, pelo menos, era o que parecia. O grupo trocou olhares tensos e decidiu seguir, ainda que a tensão tivesse se tornado quase palpável. Minutos depois, passaram por uma árvore com uma marca peculiar no tronco. Um X riscado na madeira. Não deram muita atenção. Até que 10 minutos depois, passaram por ela novamente. "Isso não é possível", disse André, forçando um riso nervoso. "Devemos estar andando em círculos." Mas não havia bifurcações. Não havia outra estrada. Apenas uma linha reta que insistia em levá-los de volta ao mesmo ponto. O pânico começou a crescer. Carla tentava ligar para alguém, qualquer um, mas o telefone morreu em sua mão, sem bateria. "Como isso é possível? Estava cheio há minutos", disse ela, quase chorando. Lucas pisou fundo no acelerador. Se a estrada queria brincar com eles, ele iria vencê-la com velocidade. Mas quanto mais rápido iam, mais tudo parecia desacelerar ao redor. A sensação de serem observados se intensificou. Foi quando Mariana viu algo pelo retrovisor. Um vulto escuro, parado na beira da estrada, distante, mas fixo. "Tem alguém ali", disse ela, a voz quase sumindo. Lucas olhou pelo espelho, mas não viu nada. "É só cansaço, Mari. Estamos exaustos." Mas no fundo, ele também sentia o peso daquela presença, mesmo que não pudesse vê-la. A estrada parecia um túnel sem fim, cada vez mais estreito, cada vez mais opressor. As árvores se inclinavam, as sombras se esticavam. "Estamos presos aqui", sussurrou André, e ninguém ousou discordar. O carro continuou avançando, mas a sensação era de que estavam sendo sugados para algo muito maior do que eles poderiam entender. O silêncio dentro do carro se tornou sufocante. Lucas mantinha os olhos fixos na estrada, mas suas mãos tremiam levemente no volante. "Temos que achar uma saída", murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Mariana apenas balançou a cabeça, incapaz de afastar a imagem do vulto. As sombras ao redor pareciam crescer, como se a estrada estivesse viva. Carla, no banco de trás, começou a murmurar uma prece. André riu, um som oco, sem humor. "É só uma maldita estrada", disse ele, tentando esconder o medo. Mas ninguém respondeu. O motor começou a falhar. O carro perdeu potência por um instante, como se algo o puxasse para trás. "Não, agora não", murmurou Lucas, pressionando o acelerador. O carro deu um solavanco, voltou a ganhar força, mas o som de algo metálico ressoou debaixo do capô. Foi quando eles viram a luz. Não a luz dos faróis ou a luz da lua, mas uma luz fraca, esverdeada, à beira da estrada. Parecia flutuar, oscilando com o vento que ninguém sentia. "Vamos dar a volta e sair daqui", disse Carla, quase implorando. Lucas assentiu, mas ao girar o volante, percebeu que algo estava errado.
Não importava o quanto ele tentasse virar, o carro continuava indo em frente, como se fosse guiado por uma força invisível. "Lucas, o que está acontecendo?" gritou Mariana. Ele não respondeu, apenas segurou o volante com mais força, os nós dos dedos brancos. A luz esverdeada começou a se aproximar, movendo-se lentamente em direção ao carro. Agora, todos a viam claramente. Não era uma luz comum. Dentro dela, rostos vagos e distorcidos pareciam surgir e desaparecer, como se tentassem romper uma barreira. A sensação de estarem sendo observados tornou-se insuportável. Lucas pressionou o pedal com força, e o carro avançou mais rápido, mas a luz os acompanhava, mantendo a mesma distância. De repente, André gritou. Ele segurava o braço, onde marcas escuras começaram a surgir, como se algo estivesse o queimando de dentro para fora. "Tirem isso de mim", implorou, enquanto as marcas se espalhavam. Mariana tentou segurar sua mão, mas era como se ele estivesse ficando translúcido. Aos poucos, sua figura começou a perder nitidez, até que restava apenas um eco de sua voz. Um instante depois, ele desapareceu. O choque tomou conta. Carla chorava descontroladamente e Lucas socou o volante, impotente. "André, ele sumiu", sussurrou Mariana, olhando para o espaço vazio onde o amigo estava. O carro continuou a ser guiado pela estrada, como se nada tivesse acontecido. A luz esverdeada, agora mais intensa, parecia rir deles, mesmo sem emitir som. "O que essa estrada quer de nós?" perguntou Lucas, sem esperar resposta. Mas, no fundo, todos sabiam que estavam lidando com algo muito além do que podiam compreender. O carro continuava a ser conduzido pela estrada, indiferente ao pânico dos três que restavam. Lucas olhava pelo retrovisor constantemente, esperando ver André reaparecer, mas tudo o que via era o vazio. Mariana tremia, os olhos fixos no espaço onde seu amigo estava momentos atrás. "Não podemos ficar aqui", murmurou ela, a voz rouca de medo. "Precisamos sair." Carla, no banco de trás, apenas chorava em silêncio, abraçando a si mesma como se isso pudesse protegê-la. De repente, o rádio, que estava mudo desde que entraram na estrada, ligou-se sozinho. Um chiado tomou conta do carro, seguido por fragmentos de vozes. Eram sons confusos, como se alguém tentasse se comunicar através de estática. "Vocês não escapar", sussurravam as vozes, distorcendo-se antes de desaparecerem. Lucas tentou desligar o rádio, mas o botão não respondia. Sentia-se sufocado, como se a própria estrada estivesse apertando seu peito. O carro parou subitamente. O motor morreu com um gemido metálico, deixando-os cercados apenas pelo som do vento e pelo zumbido baixo da luz esverdeada, que agora pairava mais próxima. "Não saia do carro", alertou Mariana, mas era tarde demais. Lucas já estava do lado de fora, olhando em volta como um animal encurralado. "Não vou ficar aqui esperando que seja a minha vez", disse ele, os olhos fixos na estrada. Foi quando ele notou algo novo, pegadas na poeira, levando para dentro da floresta densa que cercava a estrada. As pegadas terminavam abruptamente, mas pareciam frescas. "São do André", disse Carla, com um fio de esperança na voz. "Ele está aqui, em algum lugar." Contra sua vontade, todos saíram do carro e começaram a seguir as pegadas. O chão sob seus pés parecia mais macio, quase como se respirasse, e o ar tinha um cheiro estranho, metálico e doce. A floresta era um labirinto de sombras que se moviam, e os sussurros o seguiam, cada vez mais próximos. Mariana sentiu uma mão gelada em seu ombro e se virou, apenas para encarar o vazio. "Ele está brincando com a gente", sussurrou Carla, com os olhos arregalados. "A estrada. Ela não quer que saiamos." A luz esverdeada o seguiu, como uma sentinela, observando seus passos erráticos e desesperados. Finalmente, chegaram a uma clareira. No centro, havia um círculo de pedras.
cada uma marcada com símbolos antigos. No meio, um buraco negro parecia engolir a luz ao redor. "O que é isso?" perguntou Lucas, sentindo o calor do medo subir pela coluna. Mariana, sem pensar, se aproximou, como se atraída por uma força invisível. "André está lá", disse ela, os olhos fixos no abismo. Carla tentou puxá-la de volta, mas a luz esverdeada brilhou intensamente, forçando todos a recuarem. O chão tremeu e sussurros se transformaram em gritos. Algo dentro do buraco parecia se mover. Algo que ansiava por mais do que apenas os seus corpos. Ansiava por suas almas. "Não podemos deixar que nos leve", gritou Lucas, tentando cobrir os ouvidos. Mas as vozes estavam dentro de suas mentes agora, puxando-os cada vez mais para a beira do desconhecido. Os gritos dentro de suas mentes aumentavam de intensidade. Lucas segurava a cabeça com as mãos, tentando afastar a pressão que parecia esmagar seu cérebro. Mariana estava à beira do buraco, seus olhos sem foco, como se fosse apenas uma marionete presa a uma corda invisível. Carla se jogou ao chão, lutando contra a força que os atraía para o abismo negro no centro do círculo de pedras. "Não olhem para a luz", gritou Lucas desesperado. Ele agarrou Mariana pelos ombros e a puxou com força. Ela piscou, como se acordasse de um sonho, e olhou para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vi André", sussurrou a voz cheia de dor e loucura. "Ele está lá, ele está me chamando." Antes que pudesse dizer mais, a luz esverdeada os envolveu, girando ao redor do círculo como uma tempestade viva. Carla, que havia se mantido afastada, começou a ser arrastada pelo chão, como se mãos invisíveis a puxassem. Ela gritou, arranhando a terra com as unhas, deixando marcas de desespero. "Não vou deixar que me levem", gritou, mas sua voz se perdeu no vento que rugia. Lucas e Mariana correram até ela, lutando contra a força que tentava separá-los. O chão sob eles tremia, rachaduras se abriam e o ar se enchia com um cheiro de queimado. "Tem que haver uma saída", gritou Lucas, o medo e a raiva se misturando em cada palavra. Ele lembrou das histórias sobre lugares amaldiçoados, sobre caminhos que nunca deveriam ser seguidos. Esta estrada era uma dessas. Com um último esforço, ele pegou uma das pedras do círculo e a lançou no buraco. A luz esverdeada parou por um instante, como se hesitasse, antes de brilhar com ainda mais força. Um grito ensurdecedor ecoou pelo ar, e por um momento, tudo ficou em silêncio. O chão sob Carla cedeu, e ela foi engolida pelo buraco. Lucas e Mariana gritaram, mas seus gritos eram impotentes. O buraco se fechou como se nunca tivesse existido. A luz esverdeada se dissipou, e o círculo de pedras ficou vazio novamente. Lucas caiu de joelhos, encarando o lugar onde Carla desapareceu. "Isso não pode ser real", murmurou, o olhar perdido. Mariana o puxou, tremendo da cabeça aos pés. "Precisamos sair daqui." Agora, sem dizer mais nada, os dois correram de volta pela floresta, tropeçando em raízes e galhos. Quando chegaram à estrada, o carro estava lá, mas parecia mais velho, como se estivesse abandonado há anos. Eles entraram, tentando ligar o motor. O carro não respondia. A estrada parecia mais longa, mais escura, e o vulto que Mariana havia visto antes agora estava mais próximo, observando. "O que você quer?", gritou Lucas para o vazio. Nenhuma resposta veio, apenas o silêncio opressor e o som de seus próprios corações batendo. Lentamente, a luz esverdeada começou a brilhar de novo, desta vez atrás deles. Mariana olhou para Lucas, os olhos cheios de medo e resignação. "Nunca fomos os primeiros", sussurrou, "e não seremos os últimos." A estrada se fechou ao redor deles, o vulto avançou um passo e tudo desapareceu na escuridão. No final, restou apenas o som do vento e o eco das risadas distorcidas daqueles que a estrada já havia tomado.